Bom dia! Hoje, 6 de julho de 2024, domingo, precisamente 8 horas da manhã, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui no Parque da Cidade, Parque Sara Kubitschek, o maior parque urbano da Terra, maior que o Ibirapuera, em São Paulo, e maior do que o Central Park em Nova York, nos Estados Unidos. Então estou aqui para mais um vídeo da série A Paixão no Banco dos Réus. A Paixão no Banco dos Réus. Este livro aqui foi escrito por Luísa Najib Eluf. A Luísa Najib Eluf está com 69 anos de idade, é advogada e durante muitos anos foi promotora de justiça e depois procuradora de justiça do estado de São Paulo. Esse é o terceiro vídeo da série. Aqui neste maravilhoso livro, A Paixão no Banco dos Réus, ela traz aqui 17 homicídios, 17. Então vamos analisar aqui cada um desses homicídios. E agora estou aqui no terceiro, o homicídio do escritor Euclides da Cunha. Vamos ver como foi isso aí. Antes aqui de entrar no tema, vou aqui citar os nomes das pessoas aí que assistiram aos 2 vídeos aí da série. Então vamos lá. Um abraço aí para Edilina Vieira, Alain Maurício, José Hermes, Cícera Alves, Edson Lemos, Sebastião Hilário, Eliseu, Ateneia, Leonardo Marculino, Henrique Agostinho Silvério e Edson Martins. Então vamos lá, gente. Terceiro vídeo, terceiro homicídio. O homicídio do escritor Euclides da Cunha. Então vamos fazer aqui a análise. Nesse fato aqui, 3 pessoas foram envolvidas, 3 pessoas. O escritor Euclides da Cunha, famoso escritor brasileiro. O Euclides da Cunha foi estudante do IME, Instituto Militar de Engenharia. Ele foi professor de lógica e escritor famoso. Muito bem. Aqui nesse fato, 3 pessoas envolvidas. O Euclides da Cunha, a esposa dele na época, a Ana Emília Ribeiro, Ana da Cunha, e depois Ana de Assis. E também o militar aqui envolvido, o Dilermando de Assis, que era militar do Exército Brasileiro em 1909, quando ocorreu a tragédia. Aqui um círculo amoroso. Euclides da Cunha era casado com a Ana Emílio Ribeiro, Ana da Cunha. E aí aconteceu o quê? A traição dela conjugal. Ela passou a ter relacionamento com o Dilermando de Assis, entendeu? E aí aconteceu a tragédia. Vamos explicar isso aqui. O Dilermando de Assis, veja bem, ele tinha um irmão chamado Dinorá, o irmão dele, Dinorá. Esse Dinorá, ele jogava na época no time do Botafogo do Rio de Janeiro. Jogava lá, na época, jogador de futebol. E ele, jovem, ele mostrava que no futuro seria um brilhante jogador. Escute bem, ele era o Dinorá. Veja a foto aí do Botafogo, em 1909, o time do Botafogo. Você vê aí 3 pessoas em pé, 3 jogadores. Então vamos descobrir aí quem era o Dinorá. Você vê aí à sua esquerda, como também aqui a minha, os que estão em pé, os 3. À sua esquerda aí, da esquerda para a direita, o Dinorá, irmão do Dilermando de Assis, era aí o terceiro, da esquerda para a direita. Então veja aí,
À esquerda você tem um primeiro, depois o outro jogador que está no meio e o jogador que está aí, o terceiro da esquerda para a direita, é o Dinorá. E se você olhar aí essa posição dos três jogadores da direita para a esquerda, o da direita aí, o primeiro é o Dinorá. Então veja a tragédia que aconteceu com ele. Muito bem. Então a Ana Emília Ribeiro, Ana da Cunha, esposa do escritor Euclides da Cunha, passou a ter um relacionamento com o Dilermando de Assis, que era um exímio atirador, um militar do Exército Brasileiro. Vamos lá. Os pais de Dilermando de Assis e de Dinorá, irmãos, os pais faleceram e a vida deles ficou difícil. E aí eles entraram em contato com uma tia chamada Lucinda. Essa tia residia no Rio de Janeiro e aí numa pensão. E aí a tia Lucinda, chamou os dois sobrinhos, o Dilermando de Assis e seu irmão, jogador do Botafogo, Dinorá. Foram morar com a tia Lucinda em uma pensão. E nessa pensão estavam morando a Ana de Assis, a Ana da Cunha, depois Ana de Assis. Estavam morando ali a Ana da Cunha, a esposa do Euclides, juntamente ali com os filhos deles, 3 filhos, morando na pensão, onde morava a tia do Dilermando. Então a Lucinda chamou os sobrinhos, Dilermando de Assis e o Dinorá, e eles foram morar na pensão. E ali o Dilermando de Assis conheceu a Ana da Cunha e passou a ter um relacionamento amoroso com ela. O esposo da Ana da Cunha, Euclides da Cunha, vivia viajando a trabalho, trabalhando muito, e passava longos meses fora de casa. E aí começou um romance, o relacionamento conjugal aí dos dois. Em 1905, quando o Dilermando de Assis conheceu a Ana da Cunha, Dilermando estava com 17 anos de idade e ela 30. E aí os dois ficaram apaixonados. Em 1905, portanto, era essa a situação lá na pensão. Depois, em 1906, um ano depois, o Euclides da Cunha, escritor, volta do trabalho para casa. E aí ele passa a conviver com a mulher. Ele já estava suspeitando da traição dela. Ele já havia recebido uma carta anônima de alguém aí, escreveu para ele, narrando aí a traição de sua esposa. E ele já sabia de tudo isso. Em 1906, ele volta ao Rio de Janeiro, passa a conviver com a esposa e os filhos em Copacabana. O Dilermando de Assis e seu irmão Dinorá moravam no bairro Piedade, no Rio de Janeiro, o bairro Piedade. E os encontros entre Dilermando de Assis e a Ana da Cunha, os encontros amorosos, eram frequentes. Muito bem. Quando o Euclides da Cunha volta para sua casa em 1906, convivendo ali com a esposa e os filhos, já sabendo da traição da esposa, ele resolveu ficar calado. E ela insistia na separação. Ela não queria mais viver com Euclides da Cunha, só que ele não aceitava a separação. Mas ela insistia, porque ela amava o Dilermando de Assis. Então ela pedia ao Euclides da Cunha a separação, que ele a deixasse viver em outro lugar, longe dele. Ele não aceitou. E ela, já se sentindo muito infeliz, sem poder realizar seu sonho, que era viver com o Dilermando de Assis, seu amante. Então ela, desesperada, em 1909, 3 anos depois da vinda do Euclides da Cunha ao Rio, da volta dele,
Ela, desesperada, 3 anos depois, ela pegou 2 filhos, o Solon e o Luiz, e ela disse ao Euclides da Cunha que ia dormir naquela noite, no dia 14 de agosto de 1909, ela iria dormir com o Dilermando Reis. E ela foi. O Dilermando Reis e o irmão dele, Dinorá, moravam em uma casa, veja a casa aí. Eles moravam nesta casa aí, em 1909, no bairro Piedade, no Rio de Janeiro, capital. E aí, como ela foi dormir com um amante, o Euclides da Cunha não aguentou. No dia seguinte, 15 de agosto de 1909, aconteceu a tragédia. O Euclides da Cunha procurou as tias, algumas tias do Dilermando de Assis, a fim de saber o endereço da residência dele. Esse foi o intuito dele, saber onde morava o Dilermando de Assis. Aí as tias não forneceram, só que uma das tias de Dilermando de Assis forneceu um endereço. Essa tia, o nome dela, Angélica Rato, R-A-T-O, Angélica Rato. Essa mulher queria, com certeza, assistir a uma desgraça. E foi o que aconteceu. Ela, fofoqueira, ela disse ao Euclides da Cunha o endereço do Dilermando de Assis. O Euclides da Cunha, antes de ir à casa do Dilermando, onde estava a esposa dele, e também estavam lá 2 filhos, Solon e Luiz, o Euclides da Cunha passou na casa de um amigo e pegou um revólver. E saiu transtornado em direção à casa de Dilermando de Assis. Chegando lá, ele bateu a porta, gritando: "Eu vim aqui para morrer ou matar". Quem atendeu lá ao Euclides da Cunha foi justamente o irmão, o jogador do Botafogo, Dinorá. Dinorá abriu a porta e o Euclides da Cunha, com raiva, com furor, espumando pela boca, entrou com um revólver dentro da casa, gritando: "Eu vim aqui para matar ou morrer. Eu vim aqui para matar ou morrer", gritando bem alto. A esposa dele se esconde em um quarto com os filhos, os 2, a Ana da Cunha. O Dilermando Reis, militar do Exército, exímio atirador, vai para o seu quarto. E ali o Euclides da Cunha, com uma pesada, arrebenta a porta do quarto do Dilermando. Arrebenta. E ali o Dilermando, quando se vira, olha para o Euclides da Cunha, recebe o primeiro tiro, que pega sua virilha. E aí ele volta para trás, ele dá uma volta, ou melhor dizendo, ele tenta agarrar, dá uma volta e tenta agarrar o Euclides, não consegue. Aí recebe o segundo tiro no peito, aqui, no lado direito do peito. Segundo tiro. O Dilermando de Assis tinha um porte físico realmente invejável, uma estrutura física bem fundamentada. Ele recebe o segundo tiro no peito aqui direito. Nisso aparece o Dinorá, irmão do Dilermando, tenta segurar o Euclides, também não consegue, e corre. Quando ele corre, o Euclides atira no irmão de Dilermando. Um tiro pega na cabeça dele. Aí o Dilermando abre a gaveta do guarda-roupa, nesse momento, e pega seu revólver. E aí o Dilermando atira em direção a Euclides da Cunha. O primeiro tiro pega no braço de Euclides. Euclides ainda tenta atirar em Dilermando. E aí Dilermando efetua o segundo disparo. Aí o Euclides da Cunha sai cambaleando da casa e cai fora da casa, de frente à porta. Morre ali. O Euclides da Cunha morre ali. Nisso, o Dilermando leva o corpo para a cama para ver se consegue ressuscitá-lo. Não. Morreu ali.
e aí é chamada a ambulância, é chamado aí o médico. Muito bem, gente. Veja que tragédia, não é? Veja que tragédia. Euclides da Cunha tenta matar aí um amante de sua esposa, que age em legítima defesa. O Dilermando de Assis estava em sua casa e foi atacado. Agiu em legítima defesa, foi absolvido. O Dilermando de Assis, e isso aí é justiça, foi absolvido, porque ele agiu em legítima defesa dele e do irmão. O irmão dele, que era jogador do Botafogo, de Norá, como recebeu um tiro na cabeça, ficou paralítico. Nunca mais andou. Foi para a cadeira de rodas. Como o sonho dele era ser um jogador brilhante, já que ele jogava no Botafogo, como o sonho dele era ser um jogador brilhante, e aquele tiro na cabeça acabou seu sonho, ele ficou vivendo de forma bastante infeliz, vivendo infeliz. Anos depois, não aguentou, suicidou-se, jogou-se no Cais do Porto, nas águas, em Porto Alegre, o de Norá. Veja que tristeza. Muito bem, gente. Então, feito isso aí, veja, o Dilermando de Assis, agindo em legítima defesa, matou aí o escritor Euclides da Cunha. A esposa, a viúva de Euclides, passou a viver com Dilermando de Assis, porque eles se amavam e tiveram 5 filhos. Agora veja outra tragédia aqui, na mesma linha, na família de Euclides da Cunha. Muito bem, o homicídio aí, a morte do Euclides da Cunha foi no dia 15 de agosto de 1909. Veja bem, 7 anos depois, em 1916, no dia 4 de julho, mais uma tragédia. Um dos filhos do Euclides da Cunha, o Euclides da Cunha filho, que era um jovem aspirante já na Marinha Brasileira, ele tenta se vingar da morte do pai dele, Euclides da Cunha filho. Ele tenta matar Dilermando de Assis. E como aconteceu isso? No dia 4 de julho de 1916, o Dilermando de Assis, que já estava vivendo com a viúva do Euclides da Cunha, ele estava em um fórum lá no Rio de Janeiro, em um fórum no Rio, na primeira vara de órfãos de família. Ele estava ali, o Dilermando, a fim de resolver ali os papéis da tutela de um dos filhos do Euclides da Cunha, porque ele vivia com a viúva. Então ele estava ali tranquilamente e ele andava sempre armado, porque ele sabia que um dos filhos do Euclides da Cunha queria vingar o pai, e ele ficava sempre preocupado com isso. Aí ele estava ali despreocupado, lendo um documento no fórum, quando ele escuta um barulho, um tiro. E aí ele sente suas pernas enfraquecerem, o Dilermando. O tiro pegou novamente em Dilermando. E Dilermando de Assis novamente conseguiu sobreviver. Veja aí. Quando o Dilermando de Assis virou para a esquerda, ele viu o filho do Euclides lá, armado, com raiva dele, e já disparando o segundo tiro. O segundo tiro pegou também nas costas do Dilermando de Assis. E aí o Dilermando, como estava armado, não teve outra saída. Novamente, agindo em legítima defesa, pegou o revólver dele e deu 3 disparos em direção ao Euclides da Cunha Filho. O Euclides da Cunha Filho morreu na hora. Então veja, uma tragédia envolvendo 2 homicídios, né? Euclides da Cunha tentou matar o amante de sua esposa. Morreu Euclides. O filho dele, querendo se vingar da morte do pai, resolveu matar o Dilermando de Assis. Errou nos disparos. Dilermando de Assis conseguiu sobreviver aos ferimentos. E aí, 2 mortes, né? Muito bem, depois disso,
A Ana, a mãe do Euclides da Cunha Filho, continuou vivendo com o Dilermando de Assis. Eles se amavam. Então veja que essa mulher, ela convivia e foi feliz ao lado de Dilermando de Assis, que havia matado Euclides da Cunha, o esposo, e um dos filhos dela. E foram aí um casal, eles constituíam um casal muito feliz, entendeu? E anos depois, o Dilermando de Assis, mulherengo, arranjou outra mulher, conseguiu outra mulher, um amante. Quando a Ana soube, e aí ela abandonou o Dilermando de Assis, não queria mais saber dele, separou-se dele definitivamente, não queria mais vê-lo de forma alguma. E aí o Dilermando de Assis continuou sua vida e depois de muitos anos veio a falecer. Então veja, gente, esse aí foi o fato, o homicídio do querido escritor brasileiro Euclides da Cunha. Uma tristeza.